Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmar e é um prazer conversar com vocês. Estou gravando esse vídeo para me apresentar, trazer um pouco de como vem sendo a minha vida clínica, como que foi o processo até chegar nesse momento atual. E com isso eu acredito que existem aprendizagens nesse processo, né? E isso iniciou mais ou menos ali 5 anos atrás, quando eu fui aprovado em odontologia. E não vou falar para vocês que era o curso que eu queria fazer. Todos nós temos na cabeça, né, a área da saúde, de que a medicina ela é realmente o local que nós vamos ter sucesso na área profissional, na área econômica. E com isso, eu entrei para a odontologia com o pensamento de daqui a pouco eu vou sair, eu vou para medicina. Mais ou menos no terceiro período, comecei o primeiro, o segundo período, foram períodos assim difíceis porque é o momento em que nós temos contato com as áreas que são áreas gerais, áreas que não são odontologia em si, não são a parte realmente odontológica que nós atuamos todos os dias. Tem bioquímica, tem anatomia, tem fisiologia, e são áreas que são muito gerais, muito abrangentes. E eu vi que aquilo ali eu já não gostava. Então o pensamento é assim, cara, se eu não gosto disso, eu vou gostar de medicina? Só que meu pensamento ainda era de medicina, essa área que é a única área que vamos ter sucesso, status profissional, dinheiro. E quando chegou no terceiro período, eu tive contato com a matéria de foi matéria de materiais dentários e oclusão. Foram as duas matérias específicas da odontologia nesse período. E eu adorei, eu gostei muito dessa área. Adorei materiais dentários, oclusão muito bacana também, mas eu me apaixonei e eu comecei a apanhar gosto pela odontologia a partir do terceiro período. E aí o gosto foi tão grande de que eu cheguei no quinto período e eu comecei a me dedicar. Assim, poxa, eu achei muito interessante, muito bacana. Vou começar a estudar e aprofundar na odontologia. Então, ali no quinto período, eu comecei a estudar, aprofundar um pouco mais a dentística. Eu me apaixonei pela endodontia. Eu gostei muito da endo naquela época, tanto que eu falei, se eu fosse alguma coisa, algum especialista, vai ser em endodontia. E eu falava isso nessa época. E ali eu comecei sexto período, a gente começou a se aprofundar em algumas coisas e ganhar gosto por algumas áreas. Tanto que no sétimo período foi o momento, assim, na transição do sexto para o sétimo, foi o momento em que realmente eu pensei em me aprofundar em coisas que a faculdade não me dava. Tanto que o meu primeiro estudo da odontologia mais um pouco mais profunda foi a biomimética. Conheci a biomimética, professor Leandro Martins e o professor Rafael. Conheci a biomimética e eu falei, poxa, como isso é diferente, como isso é interessante, uma abordagem, nossa, sem pino, preservação dentária, preservação de estrutura, remoção seletiva, sem ser remoção total do tecido cariado, até, por exemplo, da endo. E eu me apaixonei por essa área. Eu fiquei realmente fissurado pela biomimética. Obviamente existem coisas que a gente não usa, que a gente vê e fala assim, poxa, eu acho que isso é demais. Só que o princípio da preservação, que é o princípio da biomimética, tanto do professor Leandro Martins, quanto lá do professor Pascal Mãe, dos pesquisadores do Bioemulation, é o princípio da preservação dentária, o princípio de emular, de copiar a estrutura dentária natural, através de materiais, técnicas que se aproximam ao natural, ao que Deus fez. E aí, foi mais ou menos ali, entre o sexto e o sétimo período, eu comecei esse estudo, me aprofundei na biomimética e eu me aprofundei também na área de gestão. Eu comecei a acompanhar uma parte de gestão. Poxa, como que faz DFC, DRE, que são demonstrativos de fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e exercício, são partes técnicas do negócio. E aí,
aprofundando nessa parte técnica, como fazer a estruturação de um negócio, foi mais ou menos ali no começo do 7º período. E aí, a partir dessa época, eu comecei a querer fazer algumas coisas diferentes na faculdade. Eu estava entrando na clínica geral, né, a clínica integrada, comecei a querer fazer algumas coisas diferentes na faculdade. E aí, quando a gente faz uma coisa muito diferente, acaba que a gente é um pouco martelado. E também eu não vou dizer que isso é errado. Por quê? Muitas das vezes o diferente lhe assusta. Muitas das vezes você querendo chegar e transformar algo também não é certo. Mudar uma coisa que está há muito tempo ali. E aí, com isso, acabou acontecendo alguns atritos na clínica. Entretanto, eu nunca deixei de lado essa parte de querer fazer alguma coisa a mais. Só que eu também aprendi que eu deveria abaixar minha cabeça e respeitar o que já está imposto há um tempo. E isso foi o que eu mudei do 7º para o 8º. Foi uma mudança de chave, nesse sentido de respeito às tradições e entender que o novo ele é importante, mas conhecer o que é tradicional, conservador, também é muito importante. E aí, com isso eu entrei ali. Eu conheci nessa época o professor André Kimura. Minha referência em odontologia é André Kimura. É quem eu tenho o maior respeito do mundo. É a pessoa que realmente eu devo muito e quase 90% do que eu sei é do André Kimura. Todo o conhecimento que eu tenho praticamente é dele, e obviamente eu não tiro as considerações de que eu me esforcei e me dediquei a conhecer, a saber, só que tudo que eu sei eu devo a ele. Realmente é uma pessoa que eu tenho uma sincera devoção como pessoa, tanto como profissional, quanto pessoa em ser espiritual, o entendimento espiritual que o André Kimura tem, me trouxe assim, me abriu portas excepcionais. Passei por momentos complicados, muito complicados, questão familiar, e se não fosse por o apoio em que ele indiretamente, que ele não sabe que ele deu esse apoio, mas o apoio que do conhecimento das aulas dele foi o que realmente me ajudou a superar de uma forma muito mais fácil essas situações. E aí, foi nessa época que eu comecei a acompanhar e me estimular a desenvolver as outras partes, que não só a parte técnica. A parte técnica é extremamente importante. Talvez, né, a professora André Kimura fala do 80-20, lei de Pareto, 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Então, eu acredito que dentro dessa lei 80-20, a parte técnica é uma dessas partes que nós precisamos ter uma dedicação além das outras áreas, né? Então, é muito importante dedicar uma parte do nosso processo de aprendizagem à parte técnica. Entretanto, eu acredito que a comunicação, o marketing, o empreendedorismo, a parte de gestão é de suma importância. Ainda mais quando você define o que você quer para o seu futuro. E isso talvez é o que nós, nessa série de vídeos, nessa nova jornada que nós temos aqui com vocês, que nós queremos passar. Que vocês entendam muito bem o seu propósito. Qual o meu propósito de vida? Ele envolve a profissão ou ele não envolve a profissão? Qual é o modo que eu quero trabalhar? E isso eu defini há um bom tempo. Definir, poxa, eu quero trabalhar dessa forma, eu quero atender esse nível de paciente, eu quero executar esse tipo de trabalho, eu quero que meu consultório seja dessa forma, eu quero que meu atendimento seja dessa forma, eu quero recepcionar o meu paciente desta forma. Você tem que se imaginar fazendo aquilo. Nesse momento, eu estou aqui no meu consultório. Eu imaginei cada processo aqui dentro. Como o meu paciente ele é recepcionado, o que ele recebe a ser recepcionado? Poxa, ele vem, a secretária se apresenta para ele, fala que é um prazer receber ele no consultório, que estava aguardando ele, dá um propé, ele senta. Você tem que ver exatamente como você quer fazer isso.
Se você tem um propósito de trabalhar, por exemplo, no sistema único de saúde, no setor público, você tem que se imaginar lá naquele momento. Nossa, eu estou aqui trabalhando dessa forma, atendendo tais pacientes, atendendo rápido, fazendo um tratamento bacana. Você tem que se ver, se projetar. Eu sei que é difícil, mas nós temos que nos projetar nessa ação. Coloque no papel, eu quero atender dessa forma, eu quero que o meu propósito da odontologia seja esse, eu quero ganhar tanto, eu quero ter essas amizades. Coloque em papel, mentalize isso. E o que eu e a Lívia discutimos muito é o poder da intenção. Você precisa ser ousado. Não é só você, por exemplo, falar com Deus assim: oh meu Deus, eu quero isso. Não. Deus, eu quero isso, porque eu vou fazer isso. Deus, eu quero um consultório porque eu vou fazer uma odontologia diferente. Eu vou atender diferente. Eu quero fazer esse tipo de trabalho para agradar a Ti, para honrar o Seu nome, para que o Seu nome seja glorificado. Então, tenha muito claro o que você quer. Tenha muito claro as suas intenções. Então, a partir daí, foi um processo de desenvolvimento, tanto na área técnica quanto na área de gestão, de comunicação, que eu acredito que seja também o 80-20 dentro do consultório, a forma com que você se expressa, a sua comunicação interna e externa, e a forma com que você estrutura o seu discurso mediante a venda, mediante ao seu novo paciente. Isso aí é muito importante. A partir daí, esse estudo se aprimorou e foi entre o 8º período e o 9º, eu tive uma oportunidade que foi a oportunidade que eu sempre quis, que é a oportunidade de atender pacientes como se fosse realmente dentista formado. Na minha clínica da faculdade, nós temos um CEL, que é um Centro de Especialidades Odontológicas. E ali eu tive a oportunidade, não foi fácil, vou falar para vocês, eu acredito que você precisa ter um histórico de uma pessoa que realmente se dedica, que faz o melhor, e esse histórico contou. Nessa clínica tem ali os dentistas que são formados e trabalham ali, e eu fiz um pedido inusitado: olha, eu quero estagiar aqui na clínica, mas eu quero atender. Esse pedido foi feito para a responsável da clínica, que passou para a coordenação, e um mês depois eu fui autorizado a atender naquela clínica, e foi algo que mudou muito a minha vida. E há pouco tempo eu tinha comprado minha câmera, e eu tinha falado: eu quero ter casos para quando eu formar, eu mostrar para o meu paciente: olha, eu trabalho dessa forma, eu faço esse nível de trabalho, e você precisa tratar comigo porque vai ser muito bem feito. E, consequentemente, trabalhar bem. Não é fácil, vou falar para vocês. Às vezes, a gente acha que atender, trabalhar bem é fácil, é um processo rápido. Não é um processo rápido. Eu tentei adiantar o máximo que eu conseguia, colocar em prática tudo que eu aprendi e, consequentemente, eu sou recém-formado e nós ainda erramos. Só que no que eu me dediquei, eu acabo errando menos. Eu acabo errando, falhando menos nos processos, porque eu me dediquei precisamente naquela fase. E foi isso que eu me dediquei: a odontologia restauradora e a prótese fixa. Não me dediquei à prótese total, à PPR, à cirurgia de extração. Eu me dediquei à prótese fixa, odontologia restauradora dentística. Consequentemente, nós temos aí um pouco de periodontia, que envolve nessa parte, e endodontia também, um pouco de orto. Também teve uma dedicação, mas não é o 80-20. 80-20 é prótese fixa e dentística. E aí eu tive essa dedicação. Nessa clínica eu tive a oportunidade, nós tínhamos lá um scanner, nós tínhamos todo o aparato digital, fresadoras de 2 eixos, 5 eixos, scanner. Nós tínhamos também fornos, tanto para zircônia quanto para outras cerâmicas, todos da Dentsply Sirona. Então nós tínhamos lá a Prime Scan completa. Isso é também um diferencial.
Eu aproveitei e me dediquei ao máximo nessa parte digital também. Fizemos várias peças, aprendi a fazer a parte de desenho, captura de imagem, desenho, que é o CAD, a parte da fresagem, a parte da maquiagem. Então, foi uma aprendizagem muito grande. E, consequentemente, utilizei muito da dentística. Fiz vários trabalhos em resina composta. Aproveitei e me inspirei ao máximo nesse processo, anteriores, posteriores, e acaba que isso foi um diferencial. Então, após isso, foram 8 meses, todos os dias da semana eu ia para a clínica. Eu chegava antes das 7 horas, eu chegava às 6h50, a clínica começava 8 horas, chegava para arrumar a bancada, deixar tudo muito organizado, rever o meu passo a passo, trazer impresso todo o passo a passo, todo o processo, porque no início nós não lembramos que primeiro eu venho e faço a profilaxia por 30 segundos, depois eu já teio por 10 segundos, lavo, seco, ácido fosfórico tanto. Nós não lembramos desse processo, então é importante nós termos a humildade de levar o nosso papelzinho e pregar no box. É dessa forma que se faz, é esse o passo a passo. Porque acaba que a partir de um tempo nós fixamos isso. E aí com isso, foram 8 meses de plena dedicação, inclusive no 7º período, voltando um tempo atrás, eu fui em Londrina, conheci o professor André Kimura, conheci Rita Bussi, conheci Ana Cecília Aranha, Paulo Vinícius Soares, tantos outros, Leonardo Candiotto, Cecília Aguiar, Riane, amigos, nossa, vários amigos que a gente faz nesses cursos, né, vários networkings, a Jade, pessoas, Camila Santiago, que trabalha com o Tabuzi, pessoas excepcionais. E foi um pontapé para que eu, na verdade foi no 9º período, perdão, foi um pontapé para que eu começasse a publicar os meus casos no Instagram. E isso foi o start para o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi na minha cidade, que eu cresci, né, no caso que eu fiz o meu ensino médio, minha família mora, e esse primeiro emprego foi algo que eu não imaginava conseguir no início. Foi um emprego como, eu vou falar como especialista, porque eu não sou especialista, mas como responsável pela prótese fixa e pela dentística dessa clínica. Eu não faço dentística base, eu faço classe 1, não faço classe 2, mas peças indiretas, cerâmica, anteriores, sou eu que faço. Então foi o emprego dos sonhos. Eu posso fotografar, eu posso documentar os meus casos e eu posso fazer um trabalho de qualidade, porque o preço quem diz sou eu tenho uma margem bacana. Foi o emprego dos sonhos, porque eu continuei exatamente como eu estava na faculdade. Não faço extração, não faço essa parte que eu nunca quis fazer, nunca gostei de extrair dente, eu gosto de salvar dente. E aí, com isso, foi o que começou a me abrir portas aqui na região. Então, comecei como ali responsável pela área estética na Sátira Odontologia e agora proprietário da minha parte aqui. Né? Nós somos aqui é uma clínica, é Harmonizar Estética Avançada e Odontologia, parceria com minha tia, que trabalha com harmonização, e dentro aqui o consultório odontológico do Dr. Edmar Magalhães, que é a outra sala ao lado. Então, essa parceria aqui foi o que eu queria. Eu sempre sonhei, eu sempre me preparei, eu sempre desejei, criei na minha cabeça. Eu quero um consultório odontológico. Quero montar um consultório odontológico. Quero atender da forma que eu sempre quis. Quero atender um paciente, quero atender 2 pacientes no dia, quero cobrar bem, quero ganhar bem. E esse tem sido o objetivo daqui. Eu estruturei ao longo dos anos, estruturei POPs. Primeira vez que o Kimura postou um POP no Instagram dele, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. E eu tenho hoje mais de 100 páginas de POPs feitos há muito tempo atrás, que hoje me serviu. Esse é o poder da preparação. Eu tenho um guia para secretárias, comunicação de secretária, como agendar, como lidar com várias fases. São 50 páginas de POP de secretária. Serviu para quando?
serviu para agora. Foi feito há mais de anos atrás, há ano atrás. E serviu para esse momento. Então, nós precisamos nos preparar com antecedência. Nós precisamos pensar lá na frente. Poxa, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para fazer na hora. Não vai dar certo. Vamos nos preparar. Vamos fazer primeiramente a nossa parte. Vamos mostrar para Deus que nós estamos preocupados com esse projeto, que nós estamos nos dedicando e aí Deus vai abrir as portas necessárias. E com isso, hoje eu estou nesse consultório aqui. Como eu falei, o objetivo é diferente. Aqui os pacientes chegam e veem, nossa, que diferente aqui, que bacana. Nós temos tempo para tomar café. Nós fazemos o procedimento sem pressa. Um outro dia, eu recebi uma paciente que eu tinha feito uma previsão de honorários, um orçamento, e eu não tinha fechado com ela. O orçamento ali, eu vou falar para vocês, que vocês estão aqui no vídeo, orçamento ali de 20 mil, que é um orçamento alto. E aí, eu recebi ela, e no dia que ela veio, eu dediquei a manhã todinha para ela. Por quê? Eu falei, olha, vem aqui pra gente dar um polimento. Eu tinha feito 2 facetas nela, 2 laterais. Dá um polimento naqueles laterais. E a gente sentou aqui na recepção, estou aqui na recepção agora, e nós conversamos por 1h30 aqui na recepção, sentados, conversando, tomando café. Levei ela, gastei meia hora para fazer os ajustes, o polimento, levei ela para outra sala, e a gente acabou conversando mais. Foram mais 40 minutos de conversa. E ao final disso, com dedicação, o caso foi fechado. Hoje em dia, essa paciente vem para mim toda semana para nós fazermos o procedimento. Então, acredito que odontologia de qualidade, de alto ticket, se faz com dedicação. E hoje eu venho, é esse o meu trabalho, é isso que eu venho fazendo, uma odontologia de base restauradora, uma odontologia de dedicação, de tempo, de processos bem estabelecidos. Nós erramos ainda, nós somos novos, só que acaba que com o tempo nós erramos menos. Nós acabamos acertando mais do que errando. E ao final do dia é importante nós vermos a nossa lista e falar, poxa, eu acertei mais do que eu errei hoje. Ou eu errei mais do que acertei hoje. Mas por que eu errei? Eu posso ajustar isso para a próxima? E esse é o objetivo. Espero que com esse tempo vocês tenham me conhecido um pouco mais de mim. E o que eu tenho para vocês é, eu quero agregar na vida de vocês. Esse é o meu objetivo. Não é por fins lucrativos, esses vídeos não são para fim lucrativo, é para que vocês realmente abram a mente e falem, eu quero executar esse nível de trabalho. E com isso eu acredito que esses vídeos vão agregar muito na vida de vocês, tá? Fiquem com Deus, foi um prazer conversar com vocês novamente. Um abraço.